Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser a parte 2, né? Vai ser a continuação do vídeo que nós estávamos já falando sobre o convite do Senhor em meio às adversidades humanas. Então, todos nós sabemos que passamos por adversidades. O povo de Israel passou por adversidades, né? Então, nós sabemos que enquanto nós estamos aqui nessa vida humana, uma vida terrena, nós vamos ter dificuldades, infelizmente, mas o Senhor é conosco e Ele nos convida a um relacionamento com Ele, Ele nos convida a confiarmos nele. Mas antes, vamos começar? Bom, nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai continuar, se passando no livro de Amós, no capítulo 5, só que dessa vez a partir do versículo 10, que diz assim: Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas, que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque seis serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados, e afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e a estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para os choros que sabem plantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então nós percebemos aqui a ira humana contra a correção. Muitas vezes as pessoas, que são corrigidas pelo Senhor, elas se iram contra a correção do Senhor. Só que um grande sinal, uma grande marca do amor de Deus por seus filhos é a correção, é a disciplina. Então a insensatez e o orgulho humano são pecados e levam à queda espiritual e até à física também. Então não podemos ser soberbos e nem amantes de nós mesmos, achando que só a nossa vontade está certa e tudo aquilo que a gente faz está correto. Não, o Senhor corrige e repreende quem Ele ama. O Senhor corrige quem Ele quer bem. O Senhor não nos corrige para a nossa destruição, mas Ele corrige para o nosso aperfeiçoamento. E a gente pode perceber isso quando o versículo diz: aborreceis na porta o que vos repreende, abominais o que fala sinceramente. Então aquele povo, ele aborrecia, ele odiava todo aquele que era enviado pelo Senhor para falar para o bem deles, para a correção deles. E a gente não pode ser assim, a gente não pode seguir o exemplo daquele povo, muito pelo contrário, nós precisamos honrar, nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos diz quando Ele usa pessoas para nos repreender, porque o Senhor, Ele corrige aquele que Ele quer bem, Ele corrige cada um dos seus filhos, e se nós não somos corrigidos pelo Senhor, nós não somos filhos dele, e sim bastardos. E outra coisa que a gente pode perceber também é o juízo e a condenação, quando o versículo diz: Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Então a gente percebe aqui que eles iriam ter as consequências dos pecados deles sobre a própria vida. A gente sabe aqui que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E repare que nem aquilo que os perversos edificam, eles vão conseguir aproveitar. Então a gente percebe aqui que eles construíram e eles plantaram vinhas, eles tiveram plantações, edificaram casas, mas eles não iam conseguir usufruir de nada daquilo, porque tudo aquilo foi conseguido com fraude, tudo aquilo foi conseguido ali com roubo, com extorsão. Então o Senhor fala, vocês não vão aproveitar nada disso, aquilo que era para ser para bênção, porque o Senhor, Ele quer que o homem desfrute sim das coisas
coisas boas, daquilo que é lícito, né, daquilo que não é pecado, mas ele quer que tenha sabedoria e que a gente não põe o nosso coração em nada. Mas aquele povo, eles tinham conseguido aquilo de forma errada. Então o Senhor fala que eles não iam desfrutar de nada daquilo. Eles não vão usufruir, pois são rebeldes aos mandamentos do Senhor. E a gente percebe também a quantidade e a gravidade dos pecados, quando o versículo diz: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Então a gente percebe aqui que todo aquele povo, eles estavam ali oprimindo aqueles que eram para eles ajudarem. Eles estavam ali oprimindo o necessitado, o pobre. Tem até lugares na Bíblia que fala do estrangeiro também, né? Que eles ali estavam indo até contra o estrangeiro, mas a gente tem que ter muito em mente que Deus é amor e que Ele também quer que nós amemos o próximo. Então, além de elevada quantidade de pecados que a humanidade tem contra Deus, né, que é uma conta muito alta, e contra si mesmo, a gravidade desses pecados são uma provocação contra Deus e a sua justiça suprema. Quanto mais pecados, mais quantidades de pecados, mais condenação. Mais a humanidade fica distante de Deus. É claro que se uma pessoa ela se arrepende, ela se converte, aqueles pecados são apagados e lançados no mar do esquecimento. Mas, enquanto a pessoa vive ainda na prática do pecado, na prática constante, vivendo todos os dias aquilo, e ela não abre o coração para o Senhor, não se converte, ela vai ter a consequência sim na vida dela. A gente percebe aqui como que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Por isso que nós devemos sempre pedir perdão ao Senhor, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não andar errando, andar em trevas. E nós percebemos também o silêncio, que é uma atitude sábia. E isso fica muito claro quando o versículo diz: portanto, o que for prudente guardará, então silêncio, porque é tempo mau. Então nós precisamos saber reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos ser negligentes com isso. A gente deve ter discernimento para saber que tempo nós estamos vivendo. É tempo de plantar? É tempo de colher? É tempo de ficar em silêncio? É tempo de falar? Aqui no caso o Senhor estava revelando que era para eles ficarem em silêncio, porque isso seria uma atitude sábia para eles. Então o silêncio mostra sabedoria e o elevamento da ira e da insensatez leva à ruína. Esses são alguns exemplos de atitudes dos ímpios, né? Então a palavra mesmo fala que falar demais é uma atitude ímpia. Quando nós estamos falando não da obra de Deus, né? Não é isso. Falar das coisas do Senhor, falar da palavra, falar dos mandamentos, não é isso. É ficar falando daquilo que acontece na sociedade, falar de notícias ruins, falar sobre coisas imorais. Isso é uma atitude, além de pecaminosa, isso é uma atitude insensata, porque a gente vê a falta de sabedoria e que trará também consequências. Então, o insensato, eles fazem os sentimentos dele a prática deles. Eles vivem da base daquilo que eles sentem, daquilo que eles veem, daquilo que eles ouvem. Então, nós não podemos ser assim. Nós devemos guardar silêncio. Até quando o Senhor falar algo conosco, nós precisamos ser algo para nós, né? Não é algo que eu sou usada pelo Senhor para edificar outros, é algo mesmo que o Senhor falou comigo. Eu preciso guardar silêncio e meditar naquilo que o Senhor quer que eu faça, praticar aquilo que o Senhor me ordenou, né? Mas eu preciso primeiro guardar esse silêncio e refletir, meditar. Porque se a gente fica ali falando muito, a gente atropela até o trabalhar de Deus. Então nós precisamos guardar silêncio e sempre aquietar nossa alma no Senhor. E a gente percebe também a forma que devemos viver, quando o versículo diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então nós precisamos sempre ter isso em mente, buscar o bem. Como que a gente busca o bem? Praticando a palavra de Deus, buscando ao Senhor e praticando a palavra que Ele nos deu. Nós precisamos também abominar o mal. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que faz guerra contra Deus, nós precisamos deixar para trás. Não importa quão prazeroso isso possa ser, isso nos traz destruição, isso nos traz um amargor de alma, isso nos traz distanciamento do Senhor. Então, nós devemos obedecer aquilo que o Senhor já nos deixou escrito em sua palavra. Nós precisamos nos dedicar numa prática constante à palavra de Deus. Nós devemos sim viver de forma que agrade o Senhor, viver da forma que esteja escrita na palavra. A gente não pode criar um caminho alternativo, a gente não pode criar uma porta alternativa, ou querer andar ali na porta larga, no caminho largo, e achar que vai dar tudo certo, que a gente vai para o céu. Não, o caminho do Senhor é estreito, a porta é estreita, então há um esforço para caminhar por ela,
mas é o único caminho que traz a vida eterna. Né? A gente não pode querer achar que o caminho largo vai nos levar para a salvação eterna. Porque a gente sabe que o caminho largo ele só traz a ruína. Ele é fácil de andar, ele é confortável, você faz o que você quer, mas ele traz a ruína. Então a gente sabe que nós precisamos ter as práticas que agradam a Deus. E essas práticas requerem esforço. Essas práticas envolvem obediência. Essas práticas envolvem dedicação. Um ser humano normal, ele não acorda assim um belo dia e fala, ai que vontade de orar, ai que vontade de ler a Bíblia. Isso só é cultivado, essa vontade, esse desejo, quando já é uma prática, é uma disciplina espiritual. Mas o ser humano mesmo normal, alguém que não conhece a Deus, né, alguém que está ali talvez no começo da conversão, precisa manter essa disciplina ali. Todos nós, é claro, mas uma pessoa que não tem esse hábito precisa se forçar também aquilo, precisa ali colocar aquilo como a meta. Não, eu vou orar, mesmo que eu não tenha sentido vontade de orar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, mesmo que eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu não estou com vontade de jejuar, mas eu vou jejuar, eu sei que isso é pro bem da minha alma, eu vou praticar a palavra, mesmo que aquilo possa ser trabalhoso, vai contra os meus desejos, as minhas vontades, mas eu vou praticar a palavra, eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou roubar, eu não vou defraudar, eu não vou fazer aquilo que o mundo considera como certo, mas eu sei que é pecado, então eu não vou praticar. E a gente percebe aqui que nesse versículo 15, ele dá muito essa chave quando diz: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então a gente percebe aqui nesse versículo que é mostrado algumas das práticas que agradam a Deus, que é a recusa do mal, que é aborrecer o mal, o amor ao bem, que nós devemos procurar o bem, amar o bem, buscar o bem, e estabelecer o juízo e a misericórdia. Nós devemos ser pessoas misericordiosas, porque o Senhor Jesus é misericordioso e também quer que nós tenhamos misericórdia e praticar também o juízo, não o nosso juízo, a nossa justiça, mas a de Deus, né? O Senhor mesmo fala que bem-aventurados os mansos e os humildes, né? E ele fala que felizes, né, são aqueles que praticam a justiça, né? Como nós devemos praticar a justiça. Então nós sempre devemos pensar, será que eu tenho amado bem? Será que eu tenho praticado bem? Será que eu tenho feito a vontade de Deus? E outra coisa que nós vemos também é o pranto e a destruição. Quando o versículo diz: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então nós percebemos aqui esse pranto e essa destruição como consequência do pecado, porque aquela nação não tinha dado ouvidos à palavra do Senhor, não tinha praticado aquilo que o Senhor estava mandando. O choro acompanhará a destruição da terra. Tanto Israel no passado, quanto o mundo do futuro, tanto a nossa geração de hoje, tanto a geração daqueles israelitas, iriam ter sim essa consequência. Mas nós devemos sempre praticar as obras do Senhor. Nós não devemos ser levados por aquilo que a gente acha certo. Nós não devemos praticar a nossa vontade, mas a de Deus. E nós devemos sempre ter em mente que tudo aquilo que a gente faz, seja bom ou ruim, tem consequências. É uma plantação. Então nós devemos sempre pensar, será que eu tenho plantado frutos bons? Será que eu tenho plantado frutos de justiça, frutos de arrependimento? Será que eu tenho pregado a palavra do Senhor para todas as pessoas? E muitas vezes é com a nossa vida, é com o nosso bom testemunho. Né? Será que eu tenho levado o nome do Senhor? Será que eu tenho agido de forma correta? E nós percebemos também a condenação e o juízo trazidos pelo dia do Senhor, quando o versículo diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então a gente percebe aqui que o dia do Senhor vai ser um dia triste para aqueles que não o têm. A gente sabe que o dia do Senhor vai ser um dia de acerto de contas. Vai ser um dia marcado já, é um dia marcado no calendário do céu, como aquele dia onde não vai haver mais arrependimento, onde não vai poder voltar atrás, mas é um dia de condenação, um dia de juízo, um dia de justiça. Então nós devemos estar preparados, porque ninguém sabe a hora certa, somente o Senhor. Lá no céu já é certo o dia que o Senhor vai voltar, o dia do juízo, mas nós não sabemos, então nós sempre devemos estar preparados, andando com as nossas vestes espirituais limpas, andando em santidade, andando na prática da palavra. Então outra coisa que a gente percebe é a tragédia e a morte, quando o versículo diz:
como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Então aqui ele está falando que essas pessoas que não estão preparadas para o dia do juízo vai ser assim, vai ser como um ladrão ali, inesperadamente, vai ser como esse castigo, essa cobra que vai picar, né, quando a pessoa não está esperando, vai ser como se um homem estivesse fugindo de um leão e acabar encontrando um urso, ou seja, a destruição vai ser iminente, não vai ter como se esconder, porque ninguém se esconde de Deus. Né? Jonas, ele quis se esconder de Deus, Deus encontrou com ele lá no fundo do mar, preparou lá um peixe e falou, você vai para Nínive, sim, eu tô te mandando ir. Então, a gente tem que ter muito isso em mente, é ótimo desejar o dia de Deus, né? A palavra tá aqui falando, não é pra gente detestar o dia do Senhor, não é isso, mas é porque há um peso nesse dia. Muitas vezes acaba-se que entra numa empolgação. Ah, o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar. Ele vai voltar, mas a gente deve levar a palavra a sério. A gente sabe que esse dia não vai ser um dia de alegria para todos. Para os salvos, sim. Para os santos, sim. Para aqueles que vivem uma vida de obediência à palavra, vai ser um ótimo dia de alegria, de recompensa, vai ser um dia feliz. Mas para aqueles que viveram de forma pecaminosa, para aqueles que não fizeram a vontade de Deus, esse dia vai ser como um ladrão, e esse dia vai vir com tragédia e vai vir com morte também, morte espiritual, né? Porque é claro que a morte aqui não é que a pessoa vai deixar de existir apenas no campo espiritual, não é isso. Mas é uma morte no inferno, a pessoa vai ficar ali com choro e ranger de dentes, junto com Satanás. Por quê? Porque ela não optou por praticar a palavra do Senhor, mas ela optou por praticar a sua própria vontade, e a vontade do diabo também. E a gente percebe aqui trevas e escuridade, quando o versículo diz: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então a gente percebe aqui que o dia do Senhor, ele vai ser um dia de trevas para aqueles que estiverem nas trevas. Não é que vai ser para todos, como eu estava aqui falando, né, do castigo. Não é que o castigo vai vir para todos, mas é porque esse dia vai ser de trevas para aquelas pessoas que andaram em desobediência. O dia do Senhor vai ser amargo para muitas pessoas que foram desobedientes à palavra do Senhor, mas para os salvos não. Para os salvos vai ser diferente, a conduta vai ser outra. Para os salvos vai ser um motivo de alegria. Quando a gente fala, pode vir, Senhor Jesus, porque a gente sabe a vida que a gente tem andado. Não é uma vida como o mundo vive. Não é uma vida centrada nos nossos prazeres e deleites, mas é uma vida para a glória dele. E que a gente sempre venha ter isso em mente. Que a gente sim deseje o dia do Senhor, mas saiba que com ele também é um dia sério. Né? Vai ser um dia de acerto de contas onde nós, todos os seres humanos, vão estar perante o tribunal divino, prestando contas daquilo que fez e até daquilo que não fez também. Né? Porque a palavra mesmo fala que tem pecados que é para omissão. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então que a gente sempre venha ter a nossa mente pautada na palavra, praticando a palavra, andando em santidade, guardando o óleo, guardando o azeite, sempre buscando o bem, amando o bem, porque nós vamos colher, se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantamos obediência ao Senhor, nós vamos colher honra, nós vamos colher galardão. E essa mensagem eu quero deixar com vocês hoje. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau!